Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa comunidade do investidor. Hoje, dia de endividados, né? Falamos sobre orçamento, economia e uma série de assuntos ligados a planejamento financeiro. Nós temos essa aula hoje com dicas práticas de como juntar dinheiro mesmo ganhando pouco. A grande verdade é que nós temos várias oportunidades de fazer um novo planejamento financeiro, de revisitar pontos do nosso orçamento doméstico, dos nossos hábitos de consumo e com isso trazer assim uma grande mudança para a nossa vida através de pequenos atos. É claro que fica aqui a ressalva. O objetivo dessa aula, que será dividida em duas partes, porque são muitas dicas, então a gente está quebrando aqui em duas videoaulas, é com o objetivo daquelas pessoas que precisam, né, ou desejam por algum objetivo já com o prazo estipulado, juntar dinheiro num prazo de tempo mais curto. Então é muito importante que você tenha bom senso e que você aplique para você, para a tua realidade, as dicas que serão passadas aqui. Pode ser que todas elas funcionem para você, pode ser que somente algumas façam sentido. Então a gente coloca aqui em função da grande diversidade do público e da realidade de cada um. Então é muito importante que você faça essa análise com critério e entendendo que aqui o objetivo é encurtar, é um atalho para que você consiga, de acordo com um objetivo que seja teu, juntar dinheiro no menor tempo possível. Então é claro que para a gente fazer isso, mudanças serão necessárias e alguns sacrifícios sim, mas é importante que a gente nunca perca de vista que eu tenho um objetivo, que eu tenho um prazo mais curto para atingi-lo e que isso é temporário, apenas para que eu chegue nesse destino que eu desejo, combinado? Então vamos lá às nossas dicas. Bom, eu começo sempre com uma pergunta, né, nessa aula. Algum de vocês já se sentiu estressado por conta de algum problema financeiro? Já teve insônia, passou a noite em claro por conta de tentar encontrar uma solução aí para quitar alguma dívida ou buscando alguma alternativa para conseguir juntar dinheiro de uma maneira mais rápida porque você precisava resolver um problema ou atingir um objetivo num curto espaço de tempo? Eu acredito que todos nós, né? E a grande verdade é que, independente da situação que a gente citou ali, a gente tem que aprender como juntar dinheiro e a gente não consegue encontrar alternativas quando nós estamos vivenciando aquele problema ou aquela situação. Principalmente porque a gente sabe que a vida não é toda metódica, toda certinha, preto no branco, né? E às vezes surgem algumas situações inesperadas que fazem com que a gente precise juntar dinheiro de maneira rápida. E isso, na nossa visão limitada, aumenta muito o problema ou até torna impossível resolvê-lo, tá? A grande lição dessa aula de hoje é que, claro, apesar de ser, sim, um grande desafio, não só de parecer, mas de ser realmente um grande desafio, quando você tem disciplina e determinação e você faz algumas mudanças pontuais, é completamente possível você aprender como conseguir juntar dinheiro e, inclusive, de maneira rápida, mesmo quando você ganha pouco. E o pouco aqui é uma questão muito pessoal, né? O que é pouco para mim? O que é pouco para você que está me ouvindo? Então, isso também vai mudar muito de uma pessoa para outra e não influencia aqui no resultado dessas dicas, né? O meu pouco ou o seu pouco, a questão é que é a minha realidade, é aquilo que eu acredito, eu ganho pouco. Então, dentro dessa minha realidade, é possível sim juntar dinheiro. Combinado? O que precisa realmente, que é o fato mais importante, é a gente dar o primeiro passo. E um primeiro passo num sentido, numa direção correta. Só que esse primeiro passo é justamente o que é mais difícil de fazer. Então, sem o primeiro passo, nenhuma jornada se inicia. Sem o primeiro passo, você nunca mais se aproxima do objetivo que você tem para chegar, para atingir. Então, tudo começa nesse primeiro passo. E não adianta eu assistir uma aula, eu ler um livro, eu participar de uma palestra. Não adianta eu obter informação e não colocar em prática. Então, essa é a questão do primeiro passo. Quando eu dou o primeiro passo, eu começo efetivamente a fazer as mudanças
pontualmente na minha vida e eu não marco para começar amanhã, eu começo hoje. E eu não começo hoje em algum momento do meu dia, eu começo agora. Não é nem a hora que terminar essa aula, eu começo agora, durante a aula, já anotando as mudanças que eu estou fazendo a partir deste momento. Que eu assumo o compromisso, não é com ninguém, além de você mesmo, de fazer o que é preciso para chegar onde você deseja. Vamos lá? A primeira dica parece ridícula e coisa da infância, mas a gente precisa de um primeiro passo e esse está ao alcance de todo mundo. Então separe um cofre, sim, o cofre não precisa ser o de porquinho se você não tiver, pode ser um pote de vidro, pode ser uma garrafa PET. Mas separe um cofre e coloque as moedas todos os dias. Essa é a primeira dica e ela é propositalmente a número 1. Esse é importante que seja o seu primeiro passo, porque é uma luta, é uma batalha que você vai começar a travar consigo mesmo, com o objetivo dessa economia rápida de dinheiro, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Dessa maneira bem lúdica mesmo. Todas as moedas que você tiver em carteira, porta-níquel, que você acaba deixando sobre os móveis, que você encontra por aí, que estão lá dentro do carro, no fundo da bolsa, num cantinho da carteira, aquelas moedas que você nem pega de troco porque você detesta guardar, todas as moedas e notas pequenas, R$2, por exemplo, que sobrarem no seu dia a dia, que ficam ali espalhadas até amassadas, coloquem nesse cofre. Nesse período que você tiver aí na batalha, na luta para juntar esse dinheiro rápido. Quando você pratica essa dica por um longo período, né, você vê a diferença que faz e o quanto de dinheiro você estava deixando aí perdido ou sem valor, não dando, né, o devido valor no dia a dia teu. Você não consegue ter essa noção e quando você vê ali materializado dentro de um cofre, de uma garrafa, de um pote, o que quer que você tenha separado para essa finalidade, você percebe o quanto de dinheiro você deixa passar. E a cada tanto tempo, quebre o cofrinho, veja quanto que você economizou ali e de preferência troque por cédulas maiores e já destine para um investimento, né? Para um investimento de liquidez diária aí, mas já destine para ir colocando esse dinheiro para ir rendendo também, para protegê-lo da inflação. Mas isso só de tempos em tempos. Todos os dias o importante é que você separe um cofre e coloque. Eu fiz isso com o familiar que dizia que não sobra R$1 no meu mês. E foi muito engraçado. Ele acabou pegando uma garrafa PET de 2 litros e colocou ali bem no chão, na porta onde ele passava todo dia ali, entre os cômodos da casa. E aí eu voltei lá depois de poucos meses, né? Voltei para visitar porque nós moramos em cidades diferentes. E quando eu entrei, o primeiro impacto foi a visão da garrafa ali no chão, no mesmo local onde eu havia deixado quando eu fui visitá-lo da outra vez, lotada. Ela estava completamente cheia de dinheiro. E olha, não eram só moedinhas de 5, de 10, de 25 centavos. Tinha muita moeda de R$1 ali. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Nós contamos juntos mais de R$300 em pouco tempo. Então funciona. E isso é mais para adquirir o hábito. Adquirir um hábito dá muito trabalho, leva tempo. Então, uma coisa boba como essa faz com que você adquira um hábito e que esse hábito se torne forte na sua vida. E isso também trabalha o teu mindset, vai mudar a tua mentalidade para você entender, em definitivo, que pequenos valores fazem diferença ao longo do tempo. A dica 2 é sempre leve comida para o trabalho. Gente, só um parênteses aqui, dentro dessas dicas, não são todas que são confortáveis, que são gostosas de fazer, algumas podem até ter uma certa polêmica, mas lembrem-se do reforço que eu fiz antes do início da videoaula. O objetivo aqui é temporário e o objetivo é juntar dinheiro de maneira mais rápida para alguma finalidade específica que você tenha em mente. Então, há sacrifício sim e há mudanças de hábitos de consumo, tá? Isso é intrínseco aqui na situação. Então é importante que você tenha essa ciência e que avalie, mas vale muito a pena.
Então sempre leve comida para o trabalho, e isso é uma dica preciosa. É a famosa quentinha, né? Que muita gente fala, eu não faço isso. Respeito a tua decisão, mas são escolhas. Então, mudar esse hábito de almoçar todos os dias, né, nos restaurantes próximos aí ao local de trabalho faz uma economia anual extremamente significativa. E você deve realmente se propor a fazer essa economia. Agora, se você mora, a gente está às vezes em grandes cidades, isso fica impossível de se realizar. Mas se você está numa cidade menor e você mora relativamente perto do seu trabalho, a recomendação é até que você vá para a tua casa e almoce lá. Agora, claro, se a distância não te permite isso, dê um jeito de levar a sua própria comida. Essa diferença economizada, ela é muito, muito relevante. Mesmo num curto prazo, se você pensar em 1, 2, 3 meses, faz muita diferença. E a questão de você ter, por exemplo, um ticket ou não fornecido pela empresa, não muda isso daqui. Ticket também é dinheiro. A gente tem essa visão distorcida de falar, mas eu não gasto porque eu uso o ticket que a empresa me fornece. Ticket é dinheiro. Vale alimentação é dinheiro. Convênio médico é dinheiro. São formas, né, físicas diferentes, mas você está sim gastando dinheiro e você pode economizar nesse item, combinado? A dica 3, não compre café na rua. Gente, pode parecer uma coisa assim, como é que se dizem lá a expressão? Mão de vaca, né? Pode parecer que é uma picuinha, só que aquele cafezinho que a gente toma fora de casa todos os dias, lá de R$3, o expressozinho ali, pode e deve ser evitado. Tá? Isso é muito comum, né? Eu tive esse hábito muito tempo. Saía almoçar no restaurante todos os dias, quando trabalhava lá na empresa formal, e tomava o meu cafezinho. Então, a gente tem aquele hábito, né, de tomar o expressinho voltando do almoço, ou então, logo de manhã, a gente às vezes não toma o café em casa, ou mesmo que tome, mas antes de entrar para o trabalho, a gente compra um café ali na rua, na cafeteria próxima. E só para vocês terem uma ideia, geralmente, você e os colegas de trabalho ali, juntos, vocês podem gastar até R$15 por dia nesse tal de cafezinho, seja de manhã ou seja na volta do almoço. Então, dá, por exemplo, para comprar uma cafeteira e usar ali no local de trabalho. Imagina a economia em grupo, é uma possibilidade. Mas, enfim, independente dessa decisão em grupo, falando agora de você, R$3 que você economizar por dia parece ridículo. Você fala, nossa, isso não vai fazer a menor diferença, mas faz. Por quê? No ano, isso equivale a uma economia de R$696. Aqui a gente calculou R$3 por dia e numa média aí de 232 dias de trabalho por ano, já considerando aí inclusive o período de férias. Então, aqueles inocentes R$3 por dia, que eu compro uma bala, uns chicletes, que eu compro um café, no final do ano você tem essa economia que você poderia estar juntando e mais colocando esse dinheiro trabalhar para você. Dica 4. Troque idas e jantares, né, em bares e restaurantes por eventos e refeições em casa. É uma substituição que não vai te impedir de ter lazer, que não te priva da companhia das pessoas que você gosta de ter ao seu redor, mas você muda o hábito. Então, essa é uma sacada assim, muito valiosa, realmente, muito preciosa. Por quê? Quando você faz isso por um mês, mas né, se você anotar todas as despesas, você vai perceber que você gasta muito dinheiro em bares e restaurantes, né? Bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, enfim. É claro que existe uma conveniência, né? Uma facilidade muito grande quando alguém está preparando uma boa refeição. E isso é muito gostoso, né? É muito confortável. Só que para alcançar os seus objetivos de maneira bem mais rápida, é importante que você dê uma maneirada nessas alimentações fora de casa, porque o custo é muito alto. Independente do argumento que você queira usar para mim ou para você nesse momento, sempre vai ser mais barato convidar amigos para fazer algum programa caseiro.
caseiro, num parque, né? Existem opções, em detrimento, né, quando você faz a troca de fazer esse mesmo encontro em bares e restaurantes. Você, além de você gastar, você gasta muito mais do que se você fizesse essa alternativa na sua casa ou no local público, num parque, alguma coisa nesse sentido. No salão de festas do seu condomínio, se for o caso, enfim. A diferença é muito significativa. Dica 5. Vou trazer para vocês aqui a regra dos 30 dias, para que vocês conheçam e principalmente comecem a praticar. Sabe aquela compra que você geralmente costuma fazer no impulso? Bate à vontade, você corre rapidinho e realiza ali o seu desejo. Uma camisa nova, um sapato, um par de tênis, não importa. Como é que funciona a regra dos 30 dias? Exatamente isso. Você vai basicamente esperar 30 dias para decidir se você realmente vai realizar ou não aquela compra almejada que surgiu ali no teu coração, na tua mente, de maneira impulsiva. E essa regra é muito importante porque ela combate os excessos que a gente acaba fazendo naturalmente sem perceber, porque o ser humano busca gratificação instantânea. Isso é inerente a todos nós. E essa regra dos 30 dias nos ajuda a ter um controle maior sobre esse comportamento que é quase inconsciente. E ela funciona super bem. Por quê? Ela vai nos ajudar a controlar e até mesmo a bloquear o desejo pelo consumo imediato. Não fica mais de maneira inconsciente e a gente não cede todas as vezes a esse desejo de gratificação instantânea que surge tantas vezes pra gente. Então, com essa regra sendo colocada em prática, você vai sempre pensar de maneira mais racional, mais friamente, você vai utilizar o lado racional do seu cérebro antes de tomar uma decisão de consumo. Funciona muito. Então, o que eu estou dizendo? Não é necessário abrir mão daquilo que você deseja, mas espere 30 dias e você vai ver como os seus desejos, as suas vontades e as suas prioridades mudam. E às vezes você olha para aquele objeto e fala, nossa, eu realmente ia comprar isso. E eu não preciso, ou eu posso esperar, ou não é necessário, ou eu nem queria tanto assim. Gente, essa dica talvez seja a mais valiosa de todas essas 2 videoaulas que a gente vai trazer aqui. Dica 6. Faça uma lista antes de ir ao supermercado e seja fiel à lista. Não adianta fazer a lista, deixar ela na bolsa ou na carteira, no bolso e nem abrir no mercado. Ou abrir no mercado, mas passar na gôndola e falar, ai, isso não tá marcado, mas o preço tá tão bom, tô com tanta vontade disso, né? Então, seja fiel, tá? Por quê? Sem uma lista clara, né, e muito objetiva do que você precisa, né, e deve comprar no mercado, você acaba fazendo compras por impulso. Não tem jeito. Mercado é um ralo para fazer o nosso dinheiro fugir, né? E essas compras por impulso, mesmo parecem pequenas, né? Peguei um chocolate, peguei um refrigerante a mais, peguei uma carne, enfim, não importa o item. Parece tão pequenininho, né? Só que elas aumentam muito, muito, muito o valor total das compras. Principalmente quando a gente tem o hábito de ir ao mercado 1, 2 vezes por semana, porque a cada ida ao mercado a gente traz itens excedentes. E isso no mês e no ano dá uma diferença absurda no teu orçamento. É muito dinheiro que você consegue juntar assim, mudando esses hábitos. Então, sempre que você for fazer compras, faça uma lista e, mais importante até do que fazer a lista, é você respeitar, ser fiel a ela. A dica 7 é um complemento da anterior, tá? Jamais vá ao supermercado com fome. Gente, isso não funciona, a gente gasta mais. Então, e isso é sempre. Vai ao mercado com fome, a gente exagera nas compras. E isso acontece no nível subconsciente do nosso cérebro. Então, a gente não controla, porque a gente não percebe. A gente não tem consciência de que está agindo dessa forma. Então, isso acontece com todas as pessoas e é quase certo, né, que você também tenha este mesmo problema. São raras as pessoas que não são influenciadas psicologicamente neste momento. Então, evite essa prática e aí você vai economizar mais. É a mesma coisa quando bate aquela fome no meio do dia, a gente entra numa bomboniere, a gente entra num mercadinho para comprar. Você compra um item só? Não, você sai de lá com 2, 3, 4 itens.
É só você reavaliar alguns comportamentos e lembrar de algumas situações que você vai ver que se aplica também à tua vida, combinado? Dica 8. Compare mais os preços. Parece óbvio, mas às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para mim, né? Então, ainda falando de supermercado e de quaisquer outras compras básicas, né, mas que são recorrentes, gente, é muito importante que a gente realize uma comparação de preço entre os locais mais próximos da sua casa. Não adianta também a gente pesquisar e colocar um local lá longe que a gente jamais iria visitar. Não, tem que ser tudo adequado dentro da tua realidade, tem que ser factível para você. Então, anota aí 10, 20, 25 itens que você compra com bastante frequência mesmo. E faça uma pesquisa. Você pode pesquisar online, você pode ir até o local e fazer isso presencialmente, não importa. E coloque o valor de cada um desses itens nessas principais redes aí de supermercados que você tenha condição realmente de visitar, que seja conveniente, próximo a você. E aí você vai perceber que é possível economizar um bom dinheiro todos os meses, realizando as compras de supermercado, farmácia, perfumaria, né? Enfim, essas compras básicas de maneira muito mais inteligente. Às vezes na própria feira, numa outra banca, diferente daquela que você costuma comprar, você consegue uma boa economia. Então essa dica também é muito importante, tem que ser frequente. Dica 9. Aproveite opções gratuitas de lazer. Gente, nesse período temporário onde você está buscando, né, você está se disciplinando, fazendo alguns sacrifícios para juntar dinheiro rápido, faça a experiência de passar mais tardes em praças, em parques, em eventos gratuitos e menos em cinemas, em teatros, em outros locais pagos. Então, busque fazer essa troca de programas caros por programas que são gratuitos. Então, a gente tem muitas cidades aqui no Brasil que tem uma série de opções de lazer gratuitas. Tem praças, tem parques, bibliotecas, teatros, até mesmo shows, tem muita coisa gratuita. Então, se você passa uma tarde em qualquer um destes parques, por si só já é uma experiência muito agradável, tá? Mas fora isso, a gente tem muitas opções também de shows musicais, concertos gratuitos, oficinas, cursos. É só procurar, a gente sempre vai buscar e a gente encontra alternativas gratuitas. E aí isso torna, né, a experiência mais gostosa, mais atraente, tá bom? E eu tenho certeza que a sua cidade também tem opções legais e gratuitas para lazer. Às vezes uma tarde num parque, lendo um bom livro ou se dando, né, 1 ou 2 horas ouvindo músicas, enfim, a gente consegue, só contemplando a natureza, por exemplo, já faz toda a diferença na nossa vida. Então, existem opções, sim. Dica 10. Pare de fumar. Então, se você ainda fuma, eu gostaria de lhe dizer, pare imediatamente de fumar. Além de ser um hábito caríssimo, todos nós sabemos que é um hábito potencialmente perigoso. Eu sei que essa dica é extremamente polêmica, que vai gerar muita resistência numa boa parte do público que está assistindo, só que muitas pessoas que se encontravam no lugar onde vocês estão hoje, de fumantes ativos, já venceram esse desafio e elas estão muito mais saudáveis e com muito mais dinheiro depois dessa decisão. Eu tenho familiares que são fumantes próximos a mim e realmente eu já vi situações onde esta pessoa não tinha o dinheiro necessário para comprar o alimento ali naquele dia e ela optou por comprar um maço de cigarros. Então, vale uma reflexão aqui, né? Experimente produtos antitabagistas, talvez o cigarro eletrônico, enfim, busque fazer uma escolha que te ajude a eliminar esse hábito. Pense com bastante carinho nessa possibilidade. Gente, nós vamos parar por aqui hoje, porque são mais de 20 dicas ao todo. E quando a gente passa numa aula assim, parece muito simples, muito rápido, né? Muito prático de se fazer. Só que cada uma delas vai trazer para vocês desafios, porque cada uma delas vai exigir de nós mudança.
né? E mudança gera desconforto, gera resistência, gera reflexão, mas gera muito resultado. Então, nós estamos aqui com as 10 primeiras dicas para juntar dinheiro de modo rápido, lembrando que são temporárias, que vão trazer sim sacrifícios momentâneos para a nossa vida, mas que atendem a um objetivo, de que eu consiga juntar dinheiro de maneira mais rápida para atingir um objetivo ou uma necessidade que eu já tenho na minha vida. Nós ficamos por aqui. Na próxima semana finalizamos com as demais dicas. Gratidão e até a próxima aula.